A quinta luta do evento, essa vai pegar fogo, hein? Yuri Alcântara, Yuri Marajó contra Eliardi Santos. Dois paraenses, os caras são cascas grossas, viu? O Eliardi Santos é um cara que está em plena atividade, vem lutando muito, fez 7 lutas em 2011, 6 em 2012 e vai fazer sua estreia no UFC. Um cara casca grossíssima. O cartel de 27 vitórias, 6 derrotas, 1 empate, 1 no contest. São 35 lutas. Eliardi fez um lutão contra John Lineker, que foi uma das melhores lutas que eu já vi assim no Jungle, pelo menos. Ele vem de 6 vitórias seguidas. É um cara merecedor, já devia estar no UFC há um tempinho. Pois é, ele agora vai pegar uma pedreira, né? Vai pegar o Yuri Marajó, que é um lutador completíssimo. Vai fazer sua segunda luta na categoria. O Yuri, ele vinha bem na categoria 66. Inclusive ele estreou no WEC, nocauteando um cara duríssimo, o Ricardo Lamas. E ele vinha bem na categoria, ganhou do Felipe Sertanejo, né? E pegou o Akran Dias, que é um cara muito forte, fez um antijogo com ele, que ele sentiu. Porque ele sentiu a força do oponente maior. Como outros também na categoria são mais fortes que ele. Então ele resolveu descer de categoria e ele demonstrou que está voando na categoria 61. Quando ele pegou Pedro Nobre, estava passando o carro, até que teve um golpe ali meio duvidoso na nuca, e o Pedro Nobre acusou um golpe na nuca, o árbitro acabou dando no contest, certo? Mas o Marajó já estava ganhando a luta disparado, provavelmente ia nocautear ou ia finalizar, estava numa posição muito boa nas costas. E é isso aí, o Marajó vai pegar o Eliardi, é um lutão, certo? Mas eu acredito um pouquinho no favoritismo do Marajó. Por quê? Porque ele tem uma maior envergadura e também já está um pouquinho há mais tempo no evento, já está ambientado. Eu acho que é sua 4ª luta no evento, enquanto que o Eliardi está estreando, certo? Então vai sentir um pouquinho da pressão. Então eu acredito um leve favoritismo com o Marajó, mas é promessa de lutão e provavelmente tudo pode acontecer. E nessa luta tudo pode acontecer. Um pode ganhar por pontos ou nocaute, tanto para um lado quanto para o outro. Mas como vou frisar de novo, o Marajó é favorito. A 6ª luta do evento vai ser entre o Paulo Thiago, o Caveira do BOPE, contra Michel Trator, o paraense. Michel Trator está com um cartel de 16-0. Inclusive, eu já vi entrevistas dele dizendo que tem mais do que 16 lutas, acho que está com 22 lutas, uma coisa assim. Mas comprovado assim no Sherdog, ele está com 16-0. Então é um cara muito forte, certo? Muito bom de chão, ele vai pro chão, ele bate para abrir espaço. E é um finalizador. Ele nesse jogo agarrado é muito bom mesmo. Ele tem 8 finalizações das 16 vitórias. Então é um cara perigosíssimo, que está fazendo sua estreia no UFC. E por isso, essa estreia conta um pouco contra ele. Porque aquela coisa de estar ambientado no evento, isso conta muito. A parte psicológica, emocional. Como o Paulo Thiago já tem 9 lutas no UFC, o Paulo Thiago ele vem de 5 derrotas e 4 vitórias no UFC. Só que as 5 derrotas foram para caras muito bons, certo? O Diego Sanches, que ele perdeu por pontos. Dong Hyun Kim, coreano, também perdeu por pontos. Ele perdeu também do Sia Barraduzada, que foi sua pior apresentação, porque na verdade ele nem lutou. Quando começou a luta, pegou um golpe, ele foi nocauteado. Então não digo nem que foi a pior apresentação, porque ele não conseguiu lutar realmente. Foi a última luta dele, não foi a penúltima. Ele perdeu a última, foi do coreano, isso mesmo. Ele perdeu também do Martin Kampmann, certo? E do John Fitch. Agora uma característica importante que eu achei para falar dessa luta é o seguinte. Todas essas lutas que o Paulo foi dominado foram lutas agarradas, certo? Onde ele demonstrou uma boa defesa de jiu-jitsu. Ele não foi finalizado em nenhuma, entendeu? Ele é faixa preta de jiu-jitsu. Ele não foi finalizado, mas o jogo sempre foi um jogo de chão, um jogo que o cara
cansou ele ali no agarre. Então ele não, ele também demonstrou uma falta de gás a partir do segundo round ali. Então nesse jogo, que é exatamente o jogo do Michel, entendeu? Ele pode se complicar. Ele pode se complicar porque o Michel tem esse jogo forte de lutar agarrado, de chão, de jiu-jitsu. E foi exatamente onde ele perdeu as lutas no UFC. A não ser a que ele foi nocauteado, que como eu falei, ele nem chegou a lutar, foi poucos segundos de luta. Agora o Paulo Thiago ele tem uma mão muito pesada, entendeu? Em pé, ele tem mais gabarito para ganhar a luta. E a luta começa em pé. Outro fator também que eu vou ressaltar aqui é porque o Paulo Thiago, ele treinava em Brasília, ele treinava lá com parceiros de treino, pelo menos palavras dele, que eram sempre mais leves que ele. Então isso pode ter contado também por causa do gás, a força dos caras, que ele não conseguia sentir durante o treinamento. Só que agora ele está treinando na X-Gym. E tem muitos caras lá pesados, tem cara do peso Eric Silva, tem o Jacaré, que é muito bom nesse jogo também, que vai lutar também. Então, eu acredito que a gente vai ver uma evolução, se houver a luta agarrada, eu acredito numa evolução do Paulo Thiago em relação a isso. E acho que ele é favorito, apesar do que eu já ressaltei aqui, do jogo do Michel ser complicado para ele, foi exatamente onde ele perdeu. Eu acho que ele é favorito, ele já está há muito tempo no evento, tem uma mão muito pesada, então ele pode nocautear, certo? Ou pode ser também que o Michel consiga fazer o seu jogo, mas eu acredito um pouquinho mais no Paulo Thiago. Essa aí a gente é praticamente 50-50, vamos torcer para uma boa luta, porque os dois são brasileiros, né? Então valeu! Vamos. A sétima luta vai ser entre Gleison Tibau, do Rio Grande do Norte, contra John Chollis, um americano de 29 anos, certo? O americano tem um cartel de 8-2. Ele tem apenas 2 lutas no UFC, uma vitória e uma derrota. No cartel dele ele tem 4 finalizações, 3 nocautes técnicos ou nocaute e uma por decisão. Uma coisa a se ressaltar é que ele treina jiu-jitsu com Renzo Gracie, certo? Então tem um bom jiu-jitsu o americano. Mas ele é o azarão nessa luta. O nosso Gleison Tibau, ele é um cara muito experiente mesmo. Eu vou falar um pouquinho do Gleison Tibau aqui. Ele tem 35 vitórias e 9 derrotas. O cara tem 45 lutas no cartel, meu amigo. Não, ele tem 44. Essa vai ser a 45ª. Olha só, ele perdeu para Nick Diaz já, para o Tyson Brief. A única finalização que ele já sofreu foi para o Joe Stevenson na guilhotina, que era a especialidade, onde ele vinha bem na luta nesse dia. Aí ele perdeu. Eu botei 3 lutas aqui que ele perdeu de forma assim, na minha visão, ele perdeu de forma duvidosa para Melvin Guillard e para o Khabib Nurmagomedov, o russo. Essas 2 lutas aí, para mim ele ganhou, mas tem como derrota aqui no cartel. Ele perdeu também para o Jim Miller, que é um cara duríssimo, um dos melhores da categoria, e perdeu também por decisão dividida para Evan Durham. Então o cara só pegou pedreira. Esse aqui foi quem ele perdeu. Eu vou falar de quem ele ganhou, já ganhou. Olha só. Já ganhou de Pitbull, do Thiago Pitbull, certo? Já ganhou do Morango, Adriano Martins, Terry Etting, Jeremy Stevens, K.O. Uno, já ganhou do Josh Neer, Kurt Pellegrino, já ganhou do Rafael dos Anjos, meu amigo, e de Massaranduba. O cara é uma pedreira. A gente tem que admitir que o cara é muito bom. Agora o nosso Tibau, eu acho que por ele ser tão experiente, ele é muito calmo assim na luta. Eu acho que está faltando só um pouquinho, Tibau. Você partir para cima mesmo. Um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de fome na luta. Se você entrar assim, que você entrou assim contra o K.O. Uno, pô, você vai passar o carro nesse cara, entendeu? Total favorito, Tibau. Acredito nele. Próxima luta, 8ª. Massaranduba
versus Mike Real. Falar um pouquinho do americano. O americano, o cartel é 9-1, certo? Ele tem 4 vitórias por nocaute, 4 por finalização e apenas uma na decisão. Ele só perdeu uma luta, que foi para o Efraim Escudeiro, certo? Ele vai fazer sua segunda luta no UFC. A primeira, ele conseguiu uma finalização numa luta que, em pé, ele estava levando um pouquinho de prejuízo, mas ele mostrou ser um cara muito raçudo. E ele tem um jogo de wrestling junto com o jiu-jitsu muito bom. E mostrou ser um cara também bom de gás, assim. É um cara muito perigoso, forte também. Mas, mais uma vez, eu vou apostar no brasileiro. Porque não é puxando o saco nem nada, mas o Massaranduba é um cara que ele tá com aquela fome. Ele entra realmente com vontade de lutar, certo? Ele tem um cartel de 12-2. Ele só perdeu 2 lutas, que foi uma para Tibau, na decisão, que no segundo round ele quase finaliza no Katagatame. E ele também perdeu para o Yuri Marajó, que também é outro lutador que vai lutar nesse dia. Ele perdeu por armlock para Yuri Marajó. Então, ele perdeu para caras muito duros. Ele tem 5 nocautes ou nocaute técnicos no cartel, 4 finalizações e 3 decisões. Então, esse jogo do agarra que o Mike Real faz, o Massaranduba também é bom, certo? Só que o Massaranduba, em pé, ele leva vantagem. Então, uma mão muito pesada, ele é canhoto, uma mão muito pesada. Se ele conseguir, ele gosta de trabalhar também muito ajoelhada. Se ele conseguir, na parte em pé ali, se ele conseguir se desvencilhar desse jogo de agarra do americano, ele tem tudo para causar danos ali em pé e pode ser que ele nocauteie ou finalize depois. Então acredito mais uma vez no brasileiro. Nosso Massara vai chegar lá, vai arrebentar, vai meter a porrada. A nona luta do evento, Akran Dias, da Nova União, contra Nick Lentz. Akran Dias, cartel 21-1-1. Nick Lentz, cartel 25-5-2, certo? Os caras, praticamente, é impressionante como o casamento foi muito bem feito, porque eles têm o mesmo biotipo, um jogo muito parecido que mistura o wrestling com o jiu-jitsu. Aquele jogo que trava o adversário, e, se possível, finalizando. O Akran Dias, ele é um finalizador, muito mais do que o Nick Lentz, certo? Mas aí a gente vai saber só na hora mesmo quem é o melhor grappler. Mas eu acredito, pelos treinamentos, por ser parceiro de José Aldo e de ser da melhor equipe dos pesos mais levinhos do mundo, o Akran Dias, eu acredito nele. Mais uma vez vou apostar no brasileiro. Os caras têm um jogo parecido, têm o mesmo biotipo, acho que a mesma estatura, tudo igual. E vamos ver lá na hora quem vai ser o melhor grappler. Acredito também que em pé o Akran seja um pouco melhor que o Nick Lentz. Agora o Nick Lentz, ele tem uma certa... A única vantagem que ele leva, assim, ao meu ver, é que ele já é muito mais experiente no evento. Já pegou caras muito duros aí. Desde que ele desceu de categoria, ele lutava nos 70, desceu para o 66, ele se mostrou um cara muito forte para a categoria, como o Akran também é forte, viu? E na última luta, o Nick Lentz, ele venceu o Diego Nunes também, que é um lutador muito duro, que também treinou na Nova União, mas já não estava na Nova União, é bom deixar claro isso. E o Akran também pegou um cara duríssimo, que foi o Yuri Marajó, e conseguiu vencer. Então, 50-50 aí, mas aquela pitadinha de sal eu vou botar no brasileiro e o brasileiro vai ganhar.